Que isso pode irritar muita gente. A gente fica lá com o coração acelerado na cena da porta. E aí a série simplesmente corta. Começa numa praia ensolarada durante uma sessão de fotos. Mas sabe o que funciona? Porque dá aquela sensação de que o tempo passou, as coisas seguiram e a vida de Daphne e Homer continuou acontecendo mesmo com toda aquela tensão não resolvida pairando no ar. Estamos numa sessão de fotos para o catálogo de calçados da Passiones, a marca de Homer. A praia é bonita, a luz é boa e a Daphne está lá, observando, tentando trabalhar e ao mesmo tempo lembrando da cena da porta. A gente vê o flashback. O Homer dizendo que ao sair daquela porta da casa dele, só o trabalho deveria estar na cabeça dela. Nada de sentimentos, nada de confusão, trabalho e ponto. A Daphne olha para ele na praia com aquela expressão de quem está tentando muito obedecer essa regra e falhando completamente, porque o problema não é o Homer falar sobre o beijo. O problema é que o beijo ficou registrado no corpo, mesmo sem nenhuma palavra. Alguém aí já viveu isso? Uma situação que não foi discutida, mas que mudou tudo, sem pedir licença? Então você já entende a Daphne. A série decidiu não mencionar o beijo nesse episódio, e isso foi uma escolha inteligente. Às vezes, o que não é dito pesa mais do que qualquer declaração. O Homer e a Daphne estão vivendo isso em tempo real. E nesse episódio somos oficialmente apresentados ao sócio do Homer, responsável por todos os assuntos financeiros da Passiones. Claramente o tipo de pessoa que nasceu trazendo boa energia para qualquer ambiente. Ele chega na sessão de fotos, já dando bom dia, com aquele entusiasmo de quem dormiu bem e acordou feliz com a vida. Não tem afetação, não tem pose, é genuinamente animado e a Daphne responde com essa alegria. Os dois já se conheciam e ela o atendia no restaurante onde trabalhava antes, mas o K não se lembra dela. Isso poderia ser momento constrangedor, mas a série trata isso com leveza e ele simplesmente não lembra. A Daphne não faz drama, segue em frente sorrindo. Mas aqui dá para sentir o papel do K na dinâmica da série. Ele é o contraponto do Homer, onde o Homer é fechado, contido, sério, e o K é aberto, próximo, caloroso. E eles se completam como sócios, porque juntos cobrem todo o espectro humano que uma empresa precisa. E do ponto de vista dessa história, o K vai ser importante, porque ele vê a Daphne como pessoa antes do Homer conseguir admitir que também vê. Agora chegamos na cena que todo mundo que já assistiu lembra. A sessão de fotos está acontecendo normalmente e a Daphne está ajudando uma modelo a calçar os sapatos. Aquele trabalho de assistente que parece simples, até que não. E no movimento desajeitado, ela acaba empurrando a modelo cai na água, torce o tornozelo, todo mundo fica parado. E aí o Homer, o homem que não se mistura, que mantém distância profissional, que não é próximo nem dos funcionários de confiança, sai correndo para ajudar a modelo. Isso surpreende todo mundo presente. K olha com aquela expressão de não acredito no que eu estou vendo. Mas espera, quem ele foi ajudar de verdade? A modelo, mas é a Daphne.
quem ele carrega nos braços, porque no meio da confusão ele vai até ela, a pega no colo, senta numa cadeira, começa a cuidar do tornozelo com aquela delicadeza específica de quem está sendo cuidadoso demais para uma situação que não exige tanto cuidado. E aí vem o momento mais revelador do episódio. Ele vê uma marca no pé dela de nascença e pergunta sobre ela. A Daphne responde que é de nascença e o Homer olha para aquela marca com uma atenção que vai além da curiosidade. Ele está aguardando aquilo. Você consegue ver ele guardando aquilo? E a Neriman aparece exatamente nesse momento. Vê o sobrinho ajoelhado aos pés da Daphne, cuidando dela. Em vez de se irritar, fica aliviada. Seu plano parece estar funcionando melhor do que ela esperava. E o Homer pegando a Daphne no colo com toda aquela seriedade de homem que só está sendo profissional, enquanto a câmera deixa claro que não tem nada de profissional naquele olhar. E depois de um dia longo, emocionalmente exaustivo, a Daphne finalmente chega no seu bairro. E aqui a série faz algo que eu acho muito bonito. Mostra o contraste entre o mundo do Homer, elegante, silencioso, cheio de vidro e design, e o mundo da Daphne, barulhento, colorido, cheio de gente na rua e vizinhança que pergunta como você está antes de você conseguir passar pela calçada. Ela encontra as amigas, está exausta, mal consegue parar para conversar, mas sua amiga não, aquela que suspeita de tudo antes de todo mundo, já está com o radar ligado. Ela sente que tem coisa que a Daphne não contou, mas ainda não sabe que o homem do beijo do restaurante é o mesmo, o chefe misterioso. Tem uma coisa muito real nessa cena. Quando a gente está vivendo algo grande demais, às vezes não consegue nem começar a explicar para as pessoas que ama. Não porque não confia, mas porque colocar em palavras tornaria tudo real, de um jeito que ainda assusta. E a Daphne está nesse lugar vivendo algo que não sabe nomear ainda. Agora chegamos nela. A cena que eu prometi do início do vídeo. Aquela que não sai da cabeça. Homer está em casa à noite desenhando sapatos, o que é completamente normal para ele. E o trabalho, a vocação, mas o que ele está desenhando não é exatamente um sapato qualquer. Ele está lembrando da marca no pé da Daphne. Começa a incorporar naquela marca no desenho. Ele vai desenhando, desenhando e de repente percebe o que está fazendo. Fala em voz alta para si mesmo, no silêncio do apartamento, sobre o que está acontecendo, como se precisasse ouvir de si mesmo a confirmação de que isso é real, que ele está pensando nela. Arranca a folha do caderno, fica com ela na mão, pensativo. Ele não rasgou, ele segurou. Um homem expressa sentimentos através do trabalho sem perceber o que está fazendo. Isso é personificação. Não estou com sentimentos, estou apenas desenhando a marca do pé dela. Às 11 horas. O Homer, a gente viu, a gente toda viu. E na manhã seguinte, a Daphne está na cozinha do Homer preparando o café da manhã. E a Daphne, sem saber que o Homer está ouvindo, fala em voz alta. Enquanto prepara a mistura, ela admira como ele cuida de si mesmo. Diz que se ele tivesse 10 filhos, salvaria o mundo. E aquele tipo de elogio despreocupado que a gente faz quando pensa que está sozinho, sem filtro, sem intenção de pressionar, puro.
O Homer está encostado, observando com aquele sorriso meio escondido, de quem não quer ser pego sorrindo, mas já foi. A Daphne termina de fazer e ele experimenta, e a expressão do rosto dela é aquela cara. Isso está horrível, mas fiz com amor. Ela faz uma careta sem cerimônia, e o Homer ri de verdade. Não aquele sorriso contido e calculado que a gente viu nos episódios 1. Ri com leveza, depois se aproxima, pega o copo e bebe. A Daphne protesta que não precisa, que está ruim. Ele diz que está bom, com um sorriso que deixa a Daphne confusa. E nós, junto com ela. Porque qual é o limite entre estou sendo educado e estou olhando para você de um jeito que não devia? O Homer ainda não sabe, mas o sorriso dele entregou tudo. E na empresa, a Daphne está sobrecarregada, ainda não consegue bem as tarefas. Ainda está se ambientando e a quantidade de coisas para fazer parece maior do que o tempo disponível. E aquele primeiro mês no emprego novo, que qualquer um que já trabalhou com responsabilidade vai reconhecer. Você sabe o que é capaz, mas o sistema ainda não sabe. Você é capaz. E aqui a série usa um recurso visual muito bonito, o vidro. Os escritórios de Daphne e Homer são separados por um vidro. E durante o trabalho, os dois ficam se olhando através dele. O Homer a procura com um olhar e a Daphne olha para ele sem perceber que está olhando. E é nesse momento que o Cap aparece do lado da Daphne, vê que ela está triste, sobrecarregada e para conversar. E a encoraja, diz que ela vai aprender, que é inteligente, que vai dar certo. A Daphne sorri. O Homer, do outro lado do vidro, vê a cena e decide interromper. Chama a Daphne para o escritório e a encarrega de fazer uma apresentação no PowerPoint, com coleta de dados para o dia seguinte. Prazo curtíssimo, tarefa que ela nunca fez antes. O Homer sabe disso? Provavelmente. E mandou assim mesmo, porque o ciúmes disfarçado de demanda profissional é a língua materna desse personagem. O Homer, vendo o K conversando com a Daphne e de repente lembrando que ela tem uma tarefa urgentíssima que precisa fazer e ser entregue amanhã cedo, claro que sim. O Homer, claro que é urgente, ninguém acredita, nem ele mesmo. E a Daphne sai do escritório em pânico. A apresentação do PowerPoint com coleta de dados para o dia seguinte. Ela mal sabe por onde começar. A pressão é real, segura e legítima. Isso não é fraqueza, é a realidade de quem está no modo novo, tentando provar que pertence ali. E a solução que ela encontra é ligar para a Nerimã, pedindo ajuda. E a Nerimã, sempre estratégica, liga imediatamente para o K. E K, que é aquela pessoa que quando você pede ajuda, parece sem reclamar. Vai até Daphne e passa a noite trabalhando com ela na apresentação. Quanto trabalho, K conta sobre Homer. Descreve ele como pessoa honesta, boa, que tem mais profundidade do que aparenta. E você consegue ver o interessante de Daphne crescendo com cada detalhe novo que ela aprende. Não é interesse calculado. Ela não está executando o plano da Nerimã nesse momento. Ela está simplesmente se interessando com a pessoa real. E aí a Daphne, no momento de baixa guarda, confessa a K que foi forçada a aceitar a proposta da Nerimã, que não fez isso por vontade própria, que a situação do irmão a empurrou para lá. K ouve, não julga. Isso diz muito sobre quem ele é.
também planta uma sementinha do conflito que vai crescer mais para frente. Porque a K sabe de coisas que o Homer ainda não sabe. Enquanto tudo isso acontece, Homer visita seu professor, um artesão que fabrica os sapatos, que ele desenha um homem que conhece desde a infância, que o acolheu quando precisava, que lhe ensinou o ofício. Essa cena não é sobre drama, é sobre origem. A série aqui para tudo e nos mostra onde Homer veio. Não o Homer do escritório com um vidro e a distância calculada, o Homer menino que aprendeu que fazer algo bom com as próprias mãos era uma forma de dignidade. Que o sapato que você faz com cuidado é uma extensão de quem você é. Porque não importa agora, porque o Homer está desenhando a marca do pé de Daphne, porque ele está pensando nela através do trabalho. E para ele, colocar alguém num desenho é a coisa mais íntima que existe, talvez mais íntima do que qualquer palavra que ele poderia dizer. Antes de ir trabalhar, Daphne passa na casa da amiga Não, abraça com aquela intensidade de quem precisa contar uma coisa finalmente. E conta, o Homer é o homem do beijo no restaurante, o mesmo que eu beijei sem avisar e foi embora como se nada tivesse acontecido. Por isso que a Nerimã escolheu, viu a química ali, construiu o plano em cima disso. A Nihan fica de queixo caído. A gente imagina ela processando. Então, seu chefe secreto é o homem do beijo que e a tia dele contratou como assistente para você se casar com ele e você não sabia quem ele era e quando aceitou o acordo. A Daphne fala tudo isso para a amiga com aquela mistura de embaraço, animação, incredulidade, porque quando a vida vira novela, às vezes a única coisa que você pode fazer é rir. Quando a Daphne chega na casa do Homer para preparar o café da manhã, encontra ele deitado no sofá, passando mal, e ele manda que ela vá direto para a empresa como um motorista. E aí a série nos deixa claramente o que está deixando Homer doente. É o fato de não conseguir parar de pensar na Daphne? É um sentimento repentino novo que ele não pediu ou não está acostumado? Isso é muito real. Tem pessoas que literalmente adoecem quando o controle emocional escapa. E o Homer é esse tipo de pessoa, ele controla tudo ao redor. E a empresa, o designer, a distância das pessoas. E de repente tem uma coisa que não consegue controlar. O Homer aparece na empresa de mau humor. Esse é o homem que a confusão emocional transforma. Quando ele não consegue processar o que sente, desconta em quem está por perto. A Daphne está por perto e ela vai até a porta do escritório com a expressão. E ela vai até a porta do escritório com a apresentação que fez durante a noite inteira, com a ajuda do K. Mas fez entrega com o trabalho de quem perdeu o sono. O Homer, sem olhar direito, diz que quer o trabalho na mesa, não na porta. A Daphne responde com firmeza, diz que teria colocado na mesa se ele estivesse no escritório. Ponto. Sem recuar, sem se encolher, sem aquele silêncio desconfortável de quem engole a injustiça porque precisa do emprego. Todo mundo na sala fica com a respiração suspeita. Ninguém faz isso com Homer. Ninguém levanta a voz pro chefe. Mas a Daphne fez. O Homer, no fundo, sabe que exagerou. A confusão mental sobre ela
falou mais alto do que a situação merecia. E a Daphne vai embora, brava. O Homer fica. E você consegue ver nele, naquele momento, de tá, eu errei. O Homer chama Yasmin, aquela funcionária que já começou a nutrir uma rivalidade silenciosa com a Daphne desde o primeiro dia. Pede que dê a Daphne um par de sapatos baixos de marca, com um pedido de desculpas, sem dizer que é pedido de desculpas, porque o Homer não sabe pedir desculpas com palavras, mas sabe fazer isso com sapatos. Quando a Daphne é chamada no escritório, ela entra com aquela cara, aquela postura, está se preparando para se desculpar. Começa a falar, Homer sorri, com aquele sorriso raro que só aparece com ela. Se levanta, pega a caixa de sapatos e diz que achou que ela gostaria deles, já que os dela estragaram outro dia. A Daphne olha para a caixa, olha para ele, calça os sapatos ali mesmo, com aquela animação de criança que ganhou o presente e agradece. Então, sem pensar, sem calcular, movida por pura gratidão e pelo instinto de quem ainda não aprendeu a segurar esse tipo de impulso, ela o abraça. O Homer aceita o abraço, sorri de verdade, com o corpo inteiro. Não resistiu e não afastou, ficou. Do outro lado do vidro, Yasmin viu tudo e a expressão dela diz o que está pensando. Isso vai ter consequência. Depois do abraço, a Daphne recua e aí bate o arrependimento. Ela olha para ele com aquela expressão que eu fiz, envergonhada, vermelha por dentro, tentando decifrar se exagerou, se foi inadequada, se ele vai ficar com raiva. O Homer faz o seguinte: gentilmente, com cuidado, sustenta o queixo dela com a mão e a encara, direto nos olhos, com aquele olhar que não é de chefe, não é de profissional, é de homem olhando para a mulher que não sai da cabeça dele há dias. Os dois ficam assim por um momento. Parece durar muito mais do que segundos que são. Então, vocês acham que o Homer está confuso ou apaixonado pela Daphne? Comentem abaixo. E não esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações. Um forte abraço para todos e até a próxima!